Olá, devs, meu nome é Jacob Moura, bem-vindo à terceira aula de testes de unidade, tá? Eu gostaria de pedir um favor para vocês. Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando do áudio. Então me escrevam aqui nos comentários, me dê um feedback de como que está sendo ali o áudio, tá? Para mim poder me adequar melhor à forma de falar, a forma de vocês escutar, a equalização tá boa, vocês estão entendendo melhor o que eu estou falando. Por favor, me dê um feedback para mim poder melhorar ou ver se tá tudo certinho mesmo, para mim continuar nesse ritmo, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o framework de teste, beleza? Tudo que a gente aprendeu até aqui já é o suficiente para você sair e testar suas unidades ali tranquilamente, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar as ferramentas que o framework de teste nos dá, que no futuro podem nos ajudar. Né? Então, mesmo que você não vá utilizar o que a gente vai mostrar aqui, fica atento, porque alguma coisa no futuro possa você vai lembrar, aquele vídeo que o Jacob falou, eu acho que aqui cabe bem, né? Eu não preciso escrever um monte de código. Já tem uma coisa no framework que já me ajuda com isso aqui. Show de bola? Então vamos começar. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é sobre os 3 artefatos de teste. Show de bola? O primeiro artefato é o teste, obviamente, que a gente está trabalhando aqui. A gente tem aqui 3 artefatos de teste, né? 3 casos de testes. Show de bola? Então, esse aqui é o primeiro artefato. Você pode ter quantos testes você quiser aqui dentro do main. Show de bola? E você também pode agrupar esse teste. Então, o segundo artefato de teste é o group. O que eu devo agrupar? Bom, para a tua organização, é melhor você agrupar as coisas que mais fazem, que tem o mesmo contexto. Por exemplo, esse primeiro caso de teste aqui, ele é sobre o IMC. Então, beleza ele ficar sozinho. Agora, esses 2 últimos aqui testes, eles fazem aqui uma menção ao isOrder. Então, basicamente, os dois têm o mesmo contexto. Então, basta que eu agrupe eles para um teste um pouco mais exclusivo para essa determinada função da classe person, né? O isOrder. Beleza? Então, para me agrupar, basta eu criar chamar a função chamada group, colocar uma descrição, vou colocar uma descrição do grupo inteiro, vou colocar então só o nome isOrder e vou colocar um pipe para me separar aqui no começo e no final. O corpo desse group, adivinha o que é? Os testes. Então aqui a gente agrupou. Qual a vantagem da gente agrupar? Agora, a gente pode testar os dois uma vez. Eu não preciso apertar run aqui e depois apertar run aqui. Se esses dois fazem parte do mesmo contexto, eu venho aqui e aperto run aqui em cima do group. E aí ele executa. Olha só, ele só executou esses dois aqui. E também funciona normalmente, executa os 3 testes se eu executar o código inteiro. Show de bola? Então, feito isso aqui, a gente está mostrando aqui para vocês o segundo artefato de teste. Né? Primeiro a gente falou dos testes, que você pode ter quantos testes você quiser, e o dos group também, que é o segundo artefato de teste. E a gente pode ter quantos groups a gente quiser. Tá? O local, o arquivo que a gente está colocando esses testes, armazenando todos esses testes, a gente chama de suite de teste, beleza? Então nós temos aqui os testes, os grupos de teste e a suite de teste, tá? Então todo esse cara aqui é uma suite de teste. Da mesma forma que você tem um teste aqui, e na mesma forma que você também pode ter vários testes, você também pode ter várias suítes. Como é que eu faço para criar uma outra suite? Por exemplo, vou criar um outro arquivo aqui chamado order, sempre lembrando que tem que ter o underline teste no final, .dart. E aqui eu criei uma outra suite, beleza? Até colocar aqui, coloquei um snippet aqui, que eu uso muito na questão de teste. Eu vou colocar aqui só o nome aqui, isWorked. E aqui eu tenho uma outra suite, eu tenho agora a suite de person e a suite de others. E como é que eu faço para executar então essas duas suites, ou todas as suites que tiverem dentro da minha pasta teste? Como é que eu faria para executar? Basta eu usar o comando dart aqui no terminal, obviamente dentro do projeto, né? Dart test. Como eu estou usando o dart, eu uso o dart test. Dentro do Flutter, eu posso usar Flutter test. E quando a gente executa, ele aparece, ó, todos os testes passaram, all tests passed, beleza? E aqui ele está dizendo, ó, mais 4, significa que ele testou 4 testes, beleza? E esses 4 testes, olha só, eu tenho um aqui, ó, na minha suite de others, e na suite de person, eu tenho 3 testes, né? Um aqui e 2 aqui. Portanto, ele testou todos os testes
do meu projeto, da pasta teste ali. Né? Então é assim que você vai automatizar os seus testes no futuro, testando todas as suítes e você pode separar normalmente. Então o framework de teste do Dart e do Flutter possibilita com que a gente modularize os nossos testes, para depois ficar fácil de você dar manutenção nos testes também. Show de bola? Então, agora a gente vai ver sobre ciclo de vida. Bom, cada teste, unitariamente falando, tem um ciclo de vida. Né? Basicamente, o ciclo de vida é começar, iniciar e morrer. Quando que a gente pode usar esse ciclo de vida? Qual momento? Por exemplo, se você quiser iniciar um determinado mob ou uma classe, seria bom que você fizesse dentro desse ciclo, desse ciclo de vida de inicialização. E quando finalizasse, você chamasse o ciclo de vida de destruição, para você destruir esse mock, para você iniciar o próximo teste de forma limpa. Como que a gente pode fazer isso? Basta a gente chamar duas funções ali que cuidam dessa questão de ciclo de vida. A primeira função é o setup. O setup ele é como se fosse o init state de cada teste. Show de bola? Então aqui dentro você pode iniciar as suas classes, tá? Se você preferir. É uma boa prática que você inicie sempre dentro do setup. Não tem problema você iniciar fora, mas para manutenção futura e não ter nenhuma loucura no teu código, assim, né? No nível de você executar um teste e acontecer uma coisa que você não espera, sempre execute no setup. Por isso que existe init state, construtor, entendeu? É bom você sempre seguir o ciclo de vida da aplicação. E aqui eu vou dizer, ó, inicia o teste. O teste, eu estou falando da unidade, eu não estou falando do switch inteira. A switch inteira tem outro ciclo de vida também, depois eu vou mostrar. E aí, para destruição, a gente usa o teardown. O teardown, ele é basicamente como se fosse o dispose de um stateful widget. Quem está familiarizado com o Flutter já deve ter entendido. Então, quando que você usa esse cara aqui? Você pode usar para destruir, se for necessário destruir alguma coisa para você deixar o seu teste, o próximo teste mais limpo, você usa ele para destruir. Então você coloca aqui, ó, destrói o teste. Show de bola? Então, se eu executar aqui agora, ó, ele vai fazer o quê? Eu vou até botar aqui dentro um print, só para a gente ver aqui que ele está, ó, executando. E aí vocês vão ver o que vai acontecer quando fizer o run. Primeiro, ele vai, ó, iniciar o teste, olha aqui embaixo no console. Iniciar o teste, né? Então chamou o setup. Depois ele vai executar, né? Chamou o teste especificamente. E depois ele destrói o teste, chamou o teardown. Se eu tiver um segundo teste, olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui executando 2. Só para a gente definir aqui, eu vou colocar aqui o worker 2. Eu vou executar todo agora. E olha só que bacana o que vai acontecer. Ó. Quando ele iniciou, ele primeiro mostrou, inicia o teste, chamou o setup. Depois ele executa o primeiro caso de teste aqui embaixo. Depois ele destrói o teste, chamou o teardown aqui, ó, teardown. Ou seja, agora você vai poder iniciar o segundo teste de forma limpa. De repente você iniciando uma outra variável. A gente vai mostrar isso aí muito na questão de quando a gente for mocar classes nas próximas aulas. Mas por enquanto, guardem isso na sua cabeça, é importantíssimo. Agora aqui que fica legal, ó. Quando finaliza o teste aqui, né, ele destrói o teste, ele inicia novamente o setup, ó. Então inicia o teste novamente aqui. Então ele inicia a nova instância da classe ali, do método, né, da classe no caso, né, do objeto. Ele executa 2, então, né, ele chamou aqui o segundo teste, isWorkit 2, e aí ele destrói o teste. Então olha só que legal esse controle de ciclo de vida que o framework do teste tem. Legal, né? Agora, como fazer para funcionar, ter um ciclo de vida na minha suíte inteira, né? Não no setup ou no teardown aqui, né? Eu quero que, ao iniciar a minha suíte, eu execute determinada coisa ali, né? E quando finalizar, eu faço uma limpeza na minha suíte geral. Isso pode ser necessário, por exemplo, se você estiver trabalhando com muitos códigos e você quer deixar a memória RAM limpa para a próxima etapa aí de teste, a próxima bateria de teste. Para isso, a gente tem também o ciclo de vida da suíte inteira, que é o setup all. E aí o setup all, ele vai funcionar quando você iniciar a suíte. Eu vou colocar aqui, ó, inicia, não o teste, mas inicia o switch. E a gente tem também o teardown all, né, que é quando finaliza o switch inteiro. Show de bola?
Então, ó, feito isso aqui, ó, vou pôr esse cara aqui, ó, embaixo. Agora, olha só o que vai acontecer, tá? Coloquei o ciclo de vida aqui, ó, do switch e o ciclo de vida de cada teste. Fiz o run. E, ó, ele iniciou o switch, setup all. Ele iniciou o teste, né, o primeiro teste aqui embaixo. O setup normal só. Ele executou o teste, chamou o teste normal, e aí ele destruiu o teste, chamou o teardown. E aí, ó, ele deu certo o primeiro teste. E ele não chamou o switch novamente, tá? Porque ele só vai iniciar, ele só vai chamar o setup all uma vez. E aí ele faz todo o processo de chamar o setup, o teardown, finaliza o teste novamente e depois ele chama o destroy. Não o teste, né? Mas aqui porque cadê o teardown all? É que eu não coloquei o nome, mas aqui no caso seria o switch, né? O teardown all ele chama no final o switch. Acredito que deu para entender, é bem simples, né? Mas é bom deixar isso claro, às vezes algumas pessoas podem não saber que isso aqui existe, tá? Então esse é o ciclo de vida, tem aqui, você pode usar isso, de repente, alguma lógica, tá? Às vezes você não precisa utilizar, mas fica aqui o conhecimento, tá? Tente utilizar sempre esse cara. Agora a gente vai falar de matches. Quando a gente está usando o expected, né? Para a gente testar, por exemplo, vou colocar aqui uma string aqui, ó, chamada name, chamada aqui Jacob. A gente coloca aqui no actual, né, o valor que a gente quer bater, né, a gente quer fazer um depara ali, e esse depara, apesar de parecer, ele não é isso aqui, ó, name igual a Jacob, e aí dá certo. Esse depara aqui embaixo não é isso aqui, tá? De eu fazer isso aqui. Apesar de que se eu fizer isso aqui, vai dar certo. Então o que acontece se não é uma comparação de tipo booleano normal que a gente bota nos if da vida? Ele acontece um match, é basicamente uma pesquisa por regex. É como se estivesse acontecendo uma regex. Só que essas regex, elas já estão preparadas para vocês em métodos aqui, em funções no caso. Então você não precisa fazer muitas coisas. Apesar que dessa forma aqui funciona, o certo é você colocar dentro do match que você quiser mesmo, necessário. Por exemplo, se eu quero testar se é igual, então eu uso a diretiva equals, né? E aqui, dessa forma, fica mais correto, tá? Daquela forma ali primária vai dar certo, dessa forma assim também vai dar. Mas essa forma, utilizando a diretiva assim do match, é mais interessante de você utilizar para evitar erros no futuro, tá? Então tenha isso como uma boa prática, sempre usar matches ali, show? Ah, mas se eu quiser usar mais de um match ali, por exemplo, eu quero fazer um teste aqui, que esse cara tem que ser igual a Jacob, e que ele não pode ser nulo, por exemplo, né? Not, tem aqui, ó, not null, cadê? Ó, is not null. Ó, você vê que ele pega de match, ó. Se eu botar o mouse aqui em cima, ele é um matcher, viu? Eu não preciso escrever comparativo, eu escrever um matcher na mão. Até posso, mas eu não vou precisar porque a ferramenta já me dá várias coisas, ó. Is not null, então eu vou executar. Ele cumpriu esse match aqui, ele deu match nesse cara. Por isso que fala, deu match com outro cara, porque bateu ali, entendeu? Eu também, por exemplo, posso fazer outro match aqui que é interessante, que a gente pode estar utilizando, é o contain, né, os contains. E esse contain eu vou colocar aqui a C, né? E se ele contém esse cara também vai dar certo, eu vou dar o run. E eu já fiz, fiz o teste, esse cara tem que ser desse jeito aqui. Posso fazer também um match no tipo, como eu já mostrei, né? Eu acho que eu mostrei na aula passada, mas você pode fazer um match no tipo também, usando a diretiva isA, né? isA, e a gente pode passar aqui em genérico o tipo, esse é o tipo que eu espero string. Então vou colocar até esse cara por primeiro. Então olha só que bacana, eu tenho aqui 4 expect para garantir que esse cara é o que ele é, né? Eu testo aqui o tipo, usando a diretiva isA, eu testo aqui se eu faço uma comparação direta utilizando o equals. Eu faço aqui uma outro match aqui, is not null. Da mesma forma existe is null, que às vezes você também quer usar um null, né? E eu também faço aqui, ó, um contain, né? Se ele contém AC. Se eu rodar aqui, você vai ver que vai dar certo normalmente. Uma outra forma de você diminuir esse número de expected aqui é você usar um só, ó, expected, e agregar todas, ó. Observa só, vou colocar aqui o action name, e aqui existe uma diretiva chamada all-off. Esse all-off a gente coloca um array. E o que esse cara pede aqui? Um array de matches, né? Então, eu posso simplesmente vir e colocar todos esses matches aqui dentro. Eu vou colocar esse match aqui. Ele tem que ser uma string.
ele tem que ser igual a Jacob, ele tem que ser diferente de nulo, então is not null, e ele tem que conter AC em algum momento. Show de bola? Feito isso aqui, nem era para ele quebrar tanto assim não, hein, mano, mas já que ele quebrou, deixa assim. Esse aqui é uma forma de você diminuir o número de expected aqui, você botou só em um cara ali, show? Geralmente isso aqui é para ficar numa linha só, não sei porque que ele ficou dessa forma. Eu acho que alguma coisa, enfim, geralmente fica numa linha só. Tá. Show? Essa é a diretiva all off. Existem várias outras diretivas ali. Inclusive, para você testar erro, tá? Aqui, por exemplo, eu vou criar um outro caso de teste, ali bem genérico. Vou dizer aqui que eu vou disparar aqui um erro, tá? E no body, eu vou realmente usar alguma coisa que cause erro, né? Eu vou fazer uma coisa para causar erro. Por exemplo, fazer um expected. E quando eu quiser realmente que algo dê erro, se de repente você passar algo que você queira que dê erro, você realmente quer que dê erro. O seu caso de teste é para, se você fizer alguma coisa assim, você vai ter que disparar um erro. Então, basicamente, você vai ter que fazer dentro de uma função aqui no Actual, tá? Então eu abro aqui uma função, o corpo de uma função, botei um arrow function logo, tá? Porque vai ser geralmente só uma linha. E aqui eu vou fazer uma brincadeira, fazer uma coisa dar errado de verdade. Olha, por exemplo, se eu fizer um parse e eu passo de uma string e essa string for um x, obviamente vai dar um erro, né? Então, como é que eu faço para pegar esse erro? Existem algumas formas ali de a gente pegar. Se você sabe qual o tipo do erro, obviamente fica mais fácil de você pegar. Você pode usar, por exemplo, o to-row. O to-row agora está depreciado, né? Você tem vários tipos de to-row aqui. To-row exception, to-row format except, to-row no such method error, to-row null, to-row error. Né? Você tem vários to-row aqui que já estão feitos, né? Se você não tem nenhum to-row aqui, se você viu que nenhum to-row dá certo aqui para você, aí você pode usar o to-row all, né? E aí você passa aqui dentro dele um match para ele bater, né, com esse erro específico. Eu acho que o erro que dá é um isException. Vou testar aqui agora. Eu vou colocar um isO e aqui eu vou passar o erro que ele geralmente passa, é o exception. E pronto, eu criei um match de erro aqui. Vamos ver se ele vai causar o erro, senão ele vai me dar um outro erro, né? Ó, show. Deu esse erro aqui, ó, realmente é o exception. Então, você viu que o teste passou para um erro. Essa é uma das graças de testes, né? Olha só que bacana que é. Obviamente, se você sabe que é uma exception, se eu não me engano, tem já uma diretiva de exception, true exception, então só faço esse cara assim, ó, e ele já vai trazer exception. Exception é uma classe de erro, né? Ó, pronto. Tá aqui. É assim, então, que a gente pode fazer um match de erro. Lembrando que match de erro você sempre faz dentro. Aí você pergunta, e se eu quiser fazer algo assíncrono? Basta você colocar async aqui, não tem problema nenhum, e usar o await aqui dentro. Vai funcionar da mesma forma. Show de bola? Então, a gente agora vai passar para configurações diretas aqui, tanto dos testes quanto do próprio switch, né? A gente pode alterar algumas configurações padrões. Vamos, por exemplo, falar do timeout. O timeout de um teste, de um switch, é de 30 segundos. Se passar de 30 segundos, de repente você está fazendo um teste na web ou alguma outra coisa, que não é correta se fazer, e está demorando muito, você pode fazer, aumentar um pouco o timeout. Você tem certeza que uns 40 segundos vai dar certo, mas 30 segundos é um pouco, tá? Você pode fazer isso de duas formas. Vamos supor que esse cara aqui de baixo aqui, você queira aumentar o timeout aqui de cada teste. Show? Para isso, ó, eu vou botar aqui, ó, timeout, e aí eu passo, obviamente, no duration, e a duration eu vou botar aqui 60 segundos. Show de bola? Vou botar uma constante aqui, ó, const, e aí ele passa. O que ele está pedindo aqui? Timeout, 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 ele está pedindo direto um timeout. Ah, tá, eu tenho que colocar entre o timeout aqui, ó, para ele passar. Show de bola. Dessa forma, então, o timeout desse teste, ele passa a ser de 60 segundos. Você pode colocar num grupo também, normalmente, o grupo também tem o argumento de timeout, como você também pode colocar diretamente no teu switch. Para tu aumentar ou trocar ou diminuir o timeout do teu switch, você vai ter que fazê-lo utilizando um metadado chamado timeout. Ó, timeout dessa forma aqui.
Aí você passa o duration aqui em cima. Show de bola? Vou tirar o const aqui. E pronto. Olha só que bacana. Assim, o timeout inteiro aqui do minha suíte inteira vai passar a 160 segundos. Bacana, né? Outra coisa bacana também que a gente tem para ver é o skip. Vou apagar aqui o timeout. Eu vou deixar o timeout aí para vocês verem. Né? Às vezes, a gente tá construindo um teste ainda também, né? Esse teste está dando erro, mas ele não impacta diretamente no processo. E você vai deixar para depois ali o tratamento desse erro. Às vezes acontece em produção ali. Você tem que soltar alguma coisa rápido e você vai continuar. Não é o certo, mas a gente sabe que tem casos que possa acontecer, né? Ninguém aqui pode ser dono da verdade e dizer, não, só deixa passar se for 100% de teste. Se o cara dizer o seguinte, se você não mandar amanhã, você não vai receber, você não vai pensar duas vezes, né? E vai ter que enviar para o CI/CD. Então, você vai ter que ignorar algumas coisas e vai passar, a gente vai subir, mas vai ter esse erro aqui. Como que faz então para você não considerar determinado teste? Você não pode fazer isso aqui, tá? Se você comentar o teste, tá errado. Não pode haver comentário de teste em uma suíte, tá? Se tiver isso, tem alguma coisa muito errada, tá? O que você tem que fazer? Você tem que skipar esse teste e dar um motivo do porquê que você fez um skip nesse teste. Existe um argumento, depois do corpo, né, do teste especificamente, chamado skip, em que você pode botar uma string e se tiver alguma string aqui dentro, significa que esse teste vai ser skipado. Show de bola? Então eu vou colocar aqui dizendo, vou dizer que falta terminar os casos de teste. E aqui você está dando um motivo do porquê você está skipando esse teste. Show de bola? E agora quando você rodar, olha só o que vai acontecer. Vai dar tudo certo, tá? Mas ele vai skipar, ó. Ele deu um skip no throw erro, apesar de ele ter dado ok, ele deu um skip dizendo, olha, falta terminar os casos de teste. Show de bola? Isso aqui é uma ferramenta que você pode usar para isso. Às vezes, você quer fazer isso na suíte inteira. Não só aqui nesse caso, você quer fazer na suíte inteira. É uma suíte inteira tua que você quer skipar o teste. Então você também tem o metadado aqui de skip. E aqui dentro você passa a string do porquê que você quer skipar. Né? Feature ainda não completa. Você dá um motivo também. E agora quando você executar, ele vai passar, ele nem vai testar nada. Ele só vai passar tudo aqui, ó, tá vendo? Ele tá dizendo que essa suíte aqui, ó, ela deu ok, a suíte deu ok, mas ela skipou toda ela. Show de bola? Então você pode usar esses metadados para isso aqui. Show? Agora, pra gente encerrar, a gente vai falar... Vou deixar o skip aqui. Não, vou ter que tirar o skip, senão não vai testar nada, né? Pra gente encerrar, a gente vai encerrar com classe, aprendendo sobre tags. O que é as tags, afinal? Às vezes você tem contexto em que alguns testes precisam ser executados e outros eles não precisam, tá? Por exemplo, você tem um teste que ele é específico para funcionar só na web, né? Ou você tem jogos de teste que quando você executar o Dart teste, você só quer que ele execute os testes de web. No momento os outros testes não são prioridade para mim, só de web, tá? Então, você pode meio que taguear cada teste ou a própria suíte inteira. E aí, quando você taguear esses testes, você pode executar o Dart teste e dizer que você só quer chamar aqueles testes. É tipo como se fosse um filtro. Show de bola? Como é que eu faço para botar os testes? Aqui embaixo também tem um argumento chamado tags nos testes. E eu também tenho um metadado, depois eu vou mostrar para o switch ali. E aqui eu dou um tag. Eu vou dizer aqui, por exemplo, que ele é web. Ponto. Agora, vou dizer que tem um código que ele só funciona no web, tem algumas coisas de web. Esse teste aqui não faz sentido na VM normal. O que eu vou fazer então? O meu Dart teste, eu tenho o P, que eu posso escolher a plataforma. Esse caso específico, a plataforma que eu quero utilizar é o Chrome, tá? Então eu vou fazer os testes no Chrome. Eu vou rodar aqui uma vez só para vocês verem o que vai acontecer. Ele vai fazer um build, vai chamar o Chrome e vai executar como se fosse JavaScript para ver se as coisas vai dar certo. Olha só que bacana. Então aqui ele deu um warning, mas ele passou todos os testes. Mas não faz sentido essa demora toda ele rodar. Você vai ter milhares de switch. Então você só quer rodar na web as switches, né? Ou os testes que estejam com a tag web.
Show de bola? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já tenho marcado ali a tag web. E agora eu vou, para botar a tag, eu vou botar aqui o T aqui. E aqui eu vou passar a tag que eu quero executar, que é a web. O que vai fazer? O certo aqui então é que ele vai apenas executar um teste, que é esse teste aqui, lá no web. Então ele chamou tudo, ó, e aqui ele executou. Se você for ver, ó, mais um. Então ele chamou-se esse cara. E a retórica também é verdadeira. Se você tiver aqui agora uma plataforma padrão, né, é o VM, a VM do Dart. Se você quiser fazer com que não seja, você execute toda, menos o web, então você pode passar como se fosse o POSIX, e aí passar o sinal de exclamação no começo e você dizendo que você quer todos. Na verdade, você não precisa fazer isso aqui, porque você tem o X, né? O X é melhor você utilizar. Utilize o X, tá? Para ficar mais simples. O X significa que você quer excluir. Você quer o exclude tag. Você vai executar tudo, menos a tag web. Então, ou seja, você não vai executar esse throw error. Por isso que em vez de ele executar os 5 testes, ele só executou 4. Você pode usar isso para organizar o seu código e fazer o seu CI aí funcionar muito melhor. Trabalhar só naquilo que é necessário com que ele trabalhe, né? Então, para isso que as tags são legais. Obviamente, você pode também taguear toda a suite, né, utilizando um metadado tags, né? Passa a tag aqui, né? Eu posso passar o web diretamente aqui. Deixa eu ver qual tipo. No caso, você passa dentro de um array, né? Que você pode ter mais de uma tag. Show de bola, pronto, ó. Então aqui, no caso, está toda a minha suite agora está tagueada com web. Show? E eu posso fazer num grupo também. Beleza? Esse aqui é o framework de teste do Flutter. Se você quiser mais detalhes, eu deixei aqui na descrição a documentação, tá? Estudem isso aqui. Obviamente, não as 2 últimas aulas passadas é o suficiente para você. Mas aprender essas outras diretivas vai fazer você economizar muito tempo na hora de testar, porque já existe. Existem muitas outras coisas aí que a gente vai conversando durante as próximas aulas. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.